Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, Valdomiro. Bom dia, Isaías. A todos os ouvintes. Eu primeiramente queria agradecer pelo espaço que a Rádio nos cede sempre para estar falando sobre as pautas trabalhistas, as pautas de interesse do trabalhador. Queria também agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade hoje de estar aqui falando com vocês através dessa emissora que tem alcançado audiência muito grande aí entre a nossa categoria, falando ali da construção civil, que a gente tem acompanhado isso. Esse projeto ali do 6x1 ali é um projeto que a gente sabe que está dando uma repercussão muito grande pelo fato de ter essa polêmica aí de se vai acrescentar, se vai diminuir valores, se vai agregar a questão da mão de obra, se vai ter falta de mão de obra. Então, Dirley, a gente como dirigente sindical, automaticamente a gente tem que ser favorável a todos os projetos que traz benefício para o trabalhador. E a gente tem que ter a consciência de entender que isso é um projeto que ele entende a demanda de muitas reclamações dos trabalhadores, principalmente trabalhador do comércio, da rede hoteleira, pessoal que tem essa escala aí de 6x1, né? Que a gente sabe que são muitos trabalhadores no nosso Brasil. A gente entende também, como todos que me conhecem, sabem que eu sou muito pela questão do diálogo. Eu entendo que o diálogo sempre foi e sempre será a melhor maneira de resolver qualquer impasse, principalmente numa situação tão controversa como essa do 6x1, né? Sim. Mas eu entendo também que dentro dessa questão tem que ser sentado, conversado e analisado, mas que há um clamor, digamos assim, dos trabalhadores, ou de boa parte dos trabalhadores, pela essa mudança. Porque também a gente tem que entender que, apesar de existir há vários anos essa escala, sempre foi uma das reclamações muito grandes de quem trabalha nesse sistema, né? Que não é o caso da construção civil, mas como eu sou coordenador do Fórum Sindical, e a minha opinião como sindicalista é que a gente deveria avançar, sempre nada por imposição. Eu acho que deveria conversar com quem paga, com os trabalhadores, com todas as partes interessadas, para que chegue num termo que seja de consenso, se é que isso possa existir entre os dois setores, o laboral e o patronal. Mas a gente sabe que tudo, como no Brasil as coisas tomam uma repercussão muito grande e acaba às vezes atrapalhando as próprias conversas, as próprias negociações para um encaminhamento que seja satisfatório para ambas partes. Mas sem dúvida alguma a gente entende que alguma coisa precisa ser feita. Há uma reclamação, uma insatisfação, isso é claro, público e notório. Eu estava acompanhando o programa quando eu estava vindo e até o Rodrigo falou dessa questão ali da rotatividade, tu também falou da rotatividade, e a gente sabe que um dos fatores que mais afasta principalmente o trabalhador do comércio, pegar o comércio como exemplo, porque daí a gente usa mercado, usa os shoppings, né? Essa questão do horário, 6x1, é claro que isso afeta um pouco, e a questão salarial, como muito bem falou o Rodrigo na sua fala. A gente sabe que o custo de vida aqui em Brusque é caríssimo, e às vezes nem é porque o trabalhador não quer trabalhar, é porque o salário que ele achava que dá para cobrir seus gastos não dá. A gente não acha um aluguel aqui hoje por menos de R$1.500. Tem a casa alugada, a gente também sabe que é caro o custo de vida. Então esse é um problema que tem que ser sentado, tem que ser discutido, né? Eu entendo que afeta demais a produtividade, afeta não só os trabalhadores, mas os próprios empresários também que quer contratar, e também falasse muito bem que tem algumas digamos assim, restaurante da nossa cidade que não consegue abrir todos os dias porque não tem mão de obra. Eu estava acompanhando o programa e isso é verdade, a gente tem acompanhado isso de fato. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Não sei se esse é o melhor sistema, se é a melhor opção, mas eu entendo que alguma coisa precisa ser feita. Também acho que por imposição nada se resolve, tudo tem que ser no diálogo, mas entendo que alguma coisa precisa ser feita, e é claro que o movimento sindical é totalmente favorável a qualquer ação que venha trazer benefício direto ou indireto para os trabalhadores. Aqui na questão de direto a gente fala dos seus familiares e seus dependentes, que também sempre quer um pouco mais o chefe da família, o pai da família em casa, e isso a gente tem notado e tem conversado com os trabalhadores, é uma reclamação que a gente tem ouvido quase que constantemente.
Ô Isaías, só uma coisa para a gente buscar exemplificar. No caso do ramo da construção civil, que é que é a questão do ramo do seu sindicato. Como funciona essa questão de carga horária hoje do pessoal da construção civil especificamente aqui na cidade? Há folga de 2 dias no final de semana, a gente trabalha no final de semana, só queria tentar exemplificar como é que está funcionando hoje na construção civil. Na construção civil, Rodrigo, muito boa a tua pergunta, a gente tem, na construção civil, de fato, eles param na sexta 4 horas. Então, trabalha as 44 horas semanal, alguns pode fazer 2 horas por dia, como todo mundo sabe, né? Mas na construção civil, de fato, eles trabalham até na sexta 4 horas. Sábado e domingo, geralmente é livre, salvo se o trabalhador quiser fazer 1 hora extra, mas o horário que a gente tem acompanhado e que é o horário normal dos trabalhadores é 44 horas semanal. E, geralmente, a jornada termina na sexta 4 horas, 4h30, estão liberados para ir para casa. Bom, o caso da construção civil já não seria um setor que seria afetado. Não. Ele já ficaria, isso já está definido. Isso é definir convenção? Região, isso? Não, Isso é definir convenção, isso? 44 horas é CLT, sim, né? CLT já, sim. 44 horas CLT. Mas digamos que se mude, como é que ficaria? Para a construção civil não vai ter, não teria nem, porque não trabalha nesse sistema, né? Só para quem trabalha no sistema de 6x1, né? A gente trabalha no horário normal, das 8 horas por dia, algum passa um pouco mais, 9h30, para não compensar o sábado, né? Aí tem o descanso remunerado e também tem o descanso na hora do almoço e não precisa trabalhar o sábado e encerra a jornada às 4h30, dependendo de algum acordo que existe entre as empresas, mas tudo que passa fora do que é CLT é acordo coletivo e a gente tem feito dentro do possível, atendendo às necessidades dos trabalhadores e também dos patrões, que são as duas partes interessadas nessa questão do trabalho. Agora, Isaías, você traz uma visão muito clara de negociar, né? De diálogo, de conversa. O projeto que está lá no Congresso, a PEC, ela não deixa de ser uma forma impositiva, né? Ele não só pretende acabar com a escala 6x1, mas implementar uma escala de 3x4, ou seja, de reduzir para 36 horas semanais, né? Esse entendimento de diálogo, e aí eu te pergunto porque você é presidente de uma entidade estadual, do meio sindical. Essa visão de negociar, de dialogar, de conversar, é também uma visão de outros sindicalistas aqui no estado? Eu acredito que sim, Valdomiro. Eu posso falar, falando estadual, pela Nova Central, qual sou presidente. Eu sempre, quem me conhece aqui na nossa região, na nossa cidade, sempre sabe que eu sou pelo diálogo sempre. Nada que você vai com oposição vai ser bom no primeiro momento, pode ser bom no segundo momento, mas daqui a pouco ninguém gosta de só apanhar, né? Então a gente tem que negociar e a convenção coletiva é um momento de negociar, de você levar a tua reivindicação, sentar com a classe patronal, que é quem vai pagar realmente a bronca, né? E ver o que a gente pode negociar e levar as demandas dos trabalhadores, sempre tentando organizar os setores. Eu tenho levado essa fala para o Estado, onde eu tenho a oportunidade de falar. Tive agora recentemente, que a gente vai falar sobre isso naquela Semana Nacional de Negociação Coletiva, e todos que me conhecem sabem que eu sou sempre pelo diálogo e sempre pelo consenso e tentando sempre buscar o entendimento para que as duas partes saiam contempladas, né? Então, mas eu entendo que esse projeto, por ser um projeto a nível nacional, mas existe essa prerrogativa, essa proposta de ser desse sentido, mas eu acho que muita coisa vai acontecer, as partes vão ter que sentar para ser ouvidas, isso está no início ainda, né? Está no início e eu entendo que muita coisa vai acontecer e não vai ser da maneira nem que um quer, nem que o outro quer, vai ser na questão do consenso. Se o projeto avançar, eu entendo que só tem condição de avançar se for nesse sentido. Mas não há uma tendência aí de se criar um conflito, em função disso gerar um conflito já antes mesmo de uma negociação? Delei, eu entendo que a questão do conflito ela está instalada, né? Porque quando você vê que é um projeto que aonde existe um lado um trabalhador e do outro lado o patrão e ninguém querendo ceder, já tem um conflito ali, né? Mas para isso que existe a questão ali do nosso Congresso, sim, dos nossos governantes, das negociações. Das negociações para que a gente consiga chegar no meio. Mas sabe por que o conflito eu falei? Porque isso não partiu do sindicato, isso não partiu de uma central
sindical. Não. Isso, o que causa estranheza nessa situação, que já se discutiu isso no Congresso, já se falou sobre isso, mas eu até comentei aqui com o Valdomiro, com o Rodrigo outro dia. Por exemplo, vamos citar o exemplo de Brusque. Eu não me recordo qual foi a última greve em algum setor aqui. Servidor público. Que não, eu ia dizer que não seja do servidor público. Acho que foi de metalúrgico, né? Não, verdade, metalúrgico. Então, mas foi de uma empresa. Eu não lembro de uma grande greve que não seja do servidor público, mas dos sindicatos da iniciativa privada que tenha acontecido em Brusque. Uma greve uma mobilização que tenha parado a empresa. Não lembro. E em nível nacional, mais ainda, você não vê as centrais sindicais falando. Aliás, você não vê as lideranças que já foram eleitas pelos sindicatos. O próprio presidente da República que já foi uma grande liderança sindical. Ele não fala sobre isso. Você não vê deputados federais que estão no Congresso, que representam levantar isso, de trazer essa pauta para conversar. O que dá a impressão, quando você não vê uma movimentação assim, é que o sindicalista está satisfeito com o que está aí, né? Por isso que eu perguntei se isso não pode trazer agora uma situação de conflito por conta da iniciativa ter vindo de alguém que não é sindicalista, que é um deputado de esquerda, né? Uma deputada de esquerda, mas que levantou a bola para esse problema. Então, a questão ali de ser o sindicalista tá contente, eu acredito que ninguém está contente com o que com todo mundo quer o melhor para o seu trabalhador, né? E aqui no Brasil a gente gosta sempre de pegar e copiar lá fora, né? Então, tirando a Índia, a China, o Brasil do programa, o G20, pegar o G20. 46 horas tem a Índia, 46 horas e alguma coisa a China e o Brasil 44. Então a nossa carga horária ela é bastante grande. E como tu também falou na tua fala, já foi tentado negociar isso no 2003 por ali, no primeiro mandato do governo do presidente Lula. E aí o que aconteceu? O movimento sindical, naquele tempo eu estava entrando no movimento sindical, perdeu a vez, digamos assim, porque existia uma proposta de diminuir 25 minutos por ano para chegar num patamar de 42 horas e não foi feito, né? Então hoje é 44 horas. A lei diz que é 44 horas, então a gente tem muitas corrida para fazer, digamos, muita atribuição para fazer, e é uma pauta que nós sabemos que é uma pauta polêmica. Claro que é polêmica essa pauta. Então, através de convenção coletiva se negocia alguma coisa por categoria, porque nem todas as categorias trabalham nesse sistema. Então, digamos assim, o Sintricombe, a construção civil, não teria por que levantar essa pauta, porque não é o nosso trabalho, nós não trabalhamos nesse sistema. Mas eu entendo que foi levantada, é uma pauta popular, que já passou até onde eu estava acompanhando, mais de 2 milhões de assinaturas para que seja aceita como fazer o projeto de lei, né? E a gente sabe que isso vai ser discutido. Qual momento? Não se sabe. Qual momento? Não se sabe. E até porque o movimento sindical, eu entendo que não teria força para puxar uma discussão dessa, porque a gente sabe que é por ser polêmica, né? Então, não teria força para puxar e como tu também falou, é uma pauta que foi puxada por uma deputada de esquerda, mas eu salvo engano, se eu não estiver enganado, foi começada não aqui no Brasil, é uma coisa que já é uma tendência que vem a nível de mundo, né? E a gente sabe, por exemplo, pegar os Estados Unidos, trabalha 36 horas por mês lá, por semana lá. Então, a gente gosta sempre de comparar, né? Argentina 37, Japão 36,6. A Alemanha, a gente acha que lá é tudo muito bom e né? A gente já acompanha através, nunca fui, mas através da televisão, das reportagens, 34 horas,2 e não é um país de primeiro mundo? Então alguma coisa precisa ser feita. A Austrália, 32 horas,3, o Canadá, 31 horas. E aí, acima do Brasil, pegando o G20, nós temos só a Índia e a China que trabalha. A Índia é o que mais trabalha, 46,7. E aí pegamos a China 41,3 e veio o Brasil com 44 horas. Mas eu volto a falar
que tudo, na minha avaliação, é muito preliminar, muito cedo e sempre preservando pelo diálogo, porque eu entendo, se tem que avançar de alguma forma, tem que ser ouvindo as duas partes, a quem trabalha e quem paga essa bronca toda, que é a classe patronal. Eu fiz a pergunta para ti sobre o estudo da construção civil e você já falou que está bem clara essa situação de carga horária. Na construção civil, tudo bem de segunda a sexta, sai na sexta-feira 4 horas. Mas eu tenho a entender, até como tu é representante de uma central sindical, uma central bem mais ampla, que a principal bronca diz respeito a comércio, que é a questão do comércio, de relação salário, carga de trabalho, o que vai pegar mesmo é a questão do comércio, é isso? Na minha avaliação, é uma das categorias que afeta diretamente a questão do comércio, né? Mas também tem a questão da rede hoteleira, né? Que é pessoal aí do servidor aqui, que a gente fala aqui do pessoal que trabalha em hotel, restaurante, bares, essas coisas que pertencem tudo ao sindicato do Jocir ali, que é o seu Tebru, né? Isso, Setobru. Né? Setobru, eu sou coordenador do Fórum Sindical aqui de Brusque também, Dilei, e hoje eu estou também falando aqui em nome dos 10 sindicatos que nós temos aqui na nossa cidade, que tem mais, mas que faz parte do Fórum Sindical, são esses. A gente representa eles na coordenação municipal aqui. Então, aquilo que nós estávamos falando aqui, até fora do ar, a questão do custo de vida em Brusque é o que pega para essa questão da falta de mão de obra, e vai ficar pior. Porque o custo de vida ele não está abaixando, ele só está aumentando, né? E a questão de moradias não tem moradia, e quando tem, o aluguel é caríssimo e é muito pequenos espaços, e não dá até para a família ficar, uma família que vem lá de cima do norte ou nordeste ou de qualquer outra região do nosso país para trabalhar na nossa cidade, porque sabe que aqui tem bastante emprego, não encontra um local adequado para morar, e quando encontra é caro, e o que eles ganham, mesmo que o homem e a mulher trabalhando, não consegue sobreviver pelo custo de vida da nossa cidade. Então isso é uma coisa que vai afetar, e vai afetar muito o trabalho e a procura pelo trabalho. Se nós pegar pela construção civil, hoje a gente sempre fala que teria 300, 400 vagas para começo de imediato. Tem gente que está deixando a nossa categoria, empresário, deixando de pegar serviço porque não tem mão de obra, não tem ninguém para ir trabalhar. E quem contrata sabe disso. Se eu contratei, eu preciso que você me entregue no prazo que eu contratei, porque eu também vendi, isso daí tem prazo. Então, assim, é uma corrida contra pela busca do funcionário. Mudou aqui, não é uma corrida pelo emprego, é uma corrida do empresário, falando aí da construção civil, atrás da mão de obra, que não tem essa mão de obra, por ser uma mão de obra um pouco mais qualificada também. Porque não dá para pegar um cara que está passando na rua, vem cá, você vai ser um pedreiro. Não é assim que funciona. Tem anos de trabalho para chegar um profissional nessa profissão. Mas voltando àquele tema que nós estávamos falando ali, a questão do 6x1, é uma discussão que vai ter que ser feita, em algum momento terá que ser feita, né? Claro que isso é pauta antiga do movimento sindical, mas o momento sindical e o momento de que a gente está vivendo, existem outras prioridades para o movimento sindical, eu falando aqui da nossa região, mas não que a gente deixou de pleitear isso. E a gente também estava falando sobre isso, que em algum momento isso ia ter que ser discutido. E está sendo discutido nesse momento. Se vai avançar, o tempo vai dizer. Agora, há um clamor popular, há uma grande interesse da comunidade pelo tema, isso a gente não pode negar. A gente tem visto isso através das mídias, através das redes sociais, que é o grande caminho hoje para se percorrer para qualquer ação, para qualquer busca de direito, e a gente tem visto uma mobilização que eu entendo que em algum momento isso vai ter que ser feita, essa discussão. Você acha que, fazendo um comparativo com a construção civil, você acha que de repente, se passar uma lei, uma mudança na lei relacionada a essa questão da carga horária, e principalmente afetando aí, digamos, o varejo, o comércio e os demais serviços que são semelhantes a ele, nós melhorarão, porque uma das justificativas da deputada é que pode mudar a questão da mão de obra, que vai aparecer mais gente querendo trabalhar.
Você, não sendo desse setor, você acha que isso poderia melhorar a mão de obra? Mudaria? Eu acho, Adelei, que talvez é uma coisa que a gente não sabe, né? Mas talvez poderia haver mais interesse, né? Mais interesse por esse setor, digamos assim, que tu falasse ali. Talvez poderia haver mais setor, que é um setor que cresce a cada dia na nossa cidade, né? Eu estava ouvindo essa semana que Santa Catarina teve mais de 200 mil novos CNPJ nesses últimos 10 meses aí. Então, é um estado pujante, é um estado que cresce, é um estado que as pessoas empreendem nesse estado e que cada vez mais vai faltar mão de obra. Cada vez mais vai faltar mão de obra. Então, tem que ter algum atrativo para que o trabalhador venha para o nosso estado e consiga desenvolver a sua atividade e que venha com interesse de realmente de ficar e de trabalhar. Se vai ter um fato positivo, o tempo vai dizer, né? Agora, a gente entende que se tens a possibilidade de trabalhar no local e você possa ter um final de semana normal, e aí falando da construção civil, que trabalha 5 dias e folga 2, por que você vai trabalhar 6 dias, vai procurar um serviço que trabalha 6 dias e folga só 1? Mas ainda assim está faltando mão de obra na tua área? Porque mesmo trabalhando, deixando 2 horas, 2 dias de folga, ainda está faltando. Mas vou dar um exemplo, você falou ali e eu vi isso, eu testemunhei. Eu estava conversando com um empresário, chegou um outro empresário da construção civil e os dois começaram a conversar, um que vende material e outro que constrói. E, inclusive, você conhece. Olha, não vou mais construir aquele prédio ali, no terreno que eu comprei. Aliás, não vou mais comprar o terreno, porque o cara que constrói, a empresa que constrói, não me garante começar no prazo que eu quero para entregar. Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra? Não consegue não consegue a mão de obra. Por quê? Porque não tem gente qualificada para trabalhar. Isso que eu ia te falar. Qualificada. E aí, o que eu acho que pode ser uma justificativa do empresário? Eu não vou mais investir, não vou mais abrir loja, não vou mais construir supermercado, não vou mais ter loja de varejo aqui na cidade, lá na outra cidade, porque eu não tem gente para trabalhar desse jeito e talvez esteja até aconteça até o inverso. Ao invés de você melhorar a capacidade de buscar demanda de trabalho, você pode diminuí-la. Sim. E a construção civil, e falando da construção civil, é uma profissão onde requer um esforço físico muito grande. Nós sabemos que não é para qualquer um. Não é para qualquer um que vai conseguir ficar um dia que nem outro em cima de uma laje, de um prédio lá, bater num concreto. Tem que ter, a pessoa tem que ter experiência e tem que ter bastante vontade de trabalhar nesse setor, porque é pesado. Então, a construção civil, como qualquer outra, não, mas eu vou para construção. Não, mas tem que ter uma qualificação. Hoje, para te fazer uma massa, para te trabalhar numa betoneira, tu tem que saber o que tá fazendo. Não é mais como antes, que podia chegar lá de chinelo, um chapéu na cabeça e meter ficha a trabalhar. Não é assim que funciona hoje. Tem que entender as NR, tem que trabalhar com aterramento, tem protocolo para seguir. Então, assim, tem muita gente que não quer isso, né? Não quer seguir, quer ter mais um pouco de liberdade. Aí vai para um PJ, né? Que a gente teve que tá disparado essa questão do PJ. Mas a construção civil é uma profissão que requer um esforço físico muito grande. Por isso que às vezes é difícil para te preencher as vagas, porque nem todo mundo, e aí a gente fala mais uma vez dessa questão da modernidade que está o mundo hoje, porque hoje nós temos gente que ganha vida sem sair de casa e ganha muito mais do que quem vai lá trabalhar, né? E eu não estou dizendo que está errado, se a pessoa tem essa expertise para fazer isso, parabéns para a pessoa, né? Outros não têm essa expertise para fazer isso e tem que encarar o dia a dia. Então, por isso que falta às vezes a mão de obra na construção civil, como falta em todos os setores. Mas na construção civil não falta porque o salário é baixo, não falta por isso, falta porque o salário da construção civil não é baixo. O salário é um salário razoável. Não vou dizer que seja um super salário, mas é um salário razoável. Até por falta de ter profissional de qualificação, qualificado para fazer uma obra que vai trazer
o patrão bastante investimento, que ele possa ganhar bastante dinheiro em cima disso. Mas a questão da mão de obra, ela está faltando na construção civil pelo fato de ser uma mão de obra mais qualificada. Valdomiro, vamos para... Já são 8h40. O Isaías veio aqui para falar sobre um tema. Mas o tema rende. Também. O tema rende. Mas o tema que você levantou aí, que tem a ver também com essa situação, né? Tem. Na verdade, teve um evento na semana passada na Assembleia Legislativa que é sobre... E que inclusive envolve também essa discussão, né? Com certeza, totalmente. Que é a Semana de Promoção de Negociação Coletiva. O que foi esse evento, Isaías? Então, foi um evento organizado pelo Ministério do Trabalho, né? Na pessoa do superintendente Paulo Esso, que é um evento nacional, não é um evento estadual, é um evento nacional, mas aqui a organização foi do Ministério do Trabalho, aonde estava junto a classe laboral, a classe patronal, o Ministério Público Estadual, o TST, o Tribunal aqui de Santa Catarina, Tribunal Regional do Trabalho aqui de Santa Catarina, aonde foi falado sobre experiências de negociação coletiva, como está sendo exitosa essas negociações. E aí eu volto a falar daquilo que eu falei no início da minha fala, de sempre haver uma negociação, sentar na mesa. Hoje, não só a classe laboral, mas a classe patronal também tem interesse em sentar na mesa e fazer as negociações, e os números mostraram isso nesse evento que a gente teve lá. E o Diese também teve uma fala muito importante nesse evento, onde explanou pra gente os números de negociação coletiva, quais que foram números positivos, quais que foram negativos, e a gente analisando nesse evento muito mais negociação coletiva, onde o trabalhador teve um ganho real do que ao contrário. Então é motivo também da gente entender que está avançando essa questão, né? A gente tem um grande exemplo no nosso estado, que é a questão do piso regional, o piso estadual, né? Que é uma conquista dos trabalhadores catarinenses, juntamente com a Fiesc, que vem fazendo a negociação, mas o piso estadual, e aí vale uma recordação, começou num projeto desse, porque não era, ninguém exato. Queria, lembra que ninguém lá em 2008, por aí, né? Sim, ninguém queria instituir o piso estadual como se fosse uma coisa boa naquele momento para a classe empresarial, digamos assim. Teve que vir através de uma medida popular. O movimento sindical, naquela oportunidade, colheu mais de 50 mil assinaturas para poder entrar com um projeto popular. Aí, quando eles viram que ia ser entrado de qualquer forma, alguém botou esse projeto embaixo do braço e tocou para frente. Mas isso é uma reflexão que a gente faz do passado, mas hoje a gente tem que ressalvar que há uma grande mobilização pelo piso estadual, que puxa todos os pisos de Santa Catarina. Porque hoje existe um piso nacional, que é o piso e o piso estadual. Ninguém pode ganhar menos do que o piso estadual. Então, automaticamente, eleva os níveis da negociação coletiva, né? E a gente fez essa plenária, digamos assim, lá em Florianópolis, para fazer uma avaliação sobre isso e promover a negociação coletiva, promover o diálogo, que eu entendo que uma sociedade, uma comunidade só é forte quando ela tem diálogo, quando ela tem a negociação como a base fundamental de qualquer estrutura. E Santa Catarina a gente tem isso. Isso ficou provado através do evento que a gente fez e participou lá em Florianópolis. Participei pela Nova Central e a gente entendeu que a negociação coletiva sempre será o melhor instrumento entre a classe laboral e a classe patronal. Isaías, muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio. Deixa eu só pedir para dar um recado aqui pro Isaías. Quem mandou rapidinho foi o Lourenço. Conhece o Lourenço? Lourenço Zoher. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, Dirley e companhia. Ô Isaías, quero ver você no dia 14 de dezembro no meu casamento. E prepara a tilápia no tanquinho. Vamos lá pescar. Um grande abraço. Esse rapaz lá, um rapaz aí, um amigo nosso aí que vai casar lá em cima, na nossa associação. Gente boa aí. É metalúrgico ele. Legal. Muito bem. Obrigado, Isaías. Eu que agradeço, Odilei. A gente tentou falar de uma maneira bem tranquila sobre esse tema. Eu quero dizer aqui que a gente não faz
assim, sem entrar muito no tema, assim, e deixar assim que as coisas fluam normalmente, mas eu volto a ressaltar que o movimento sindical, ele é totalmente favorável a qualquer ação que traga benefício para o trabalhador, e o Fórum Sindical está muito atento a isso. Estamos participando de algumas atividades. Hoje vai acontecer uma atividade aqui em Brusque, coordenada pelo Ministério do Trabalho, para falar sobre isso também na Câmara de Vereadores, às 19 horas. E depois a coisa vai seguir normalmente. A gente hoje tem a última reunião do Fórum Sindical de Brusque. Haverá também essa questão da coordenação. A gente vai continuar mais um ano na coordenação do Fórum Sindical, mas entendemos que a luta continua e continua sempre, né? Então, mas a gente ainda vai falar muito ainda sobre esse tema, por ser um tema polêmico, mas estamos aí à disposição, tanto da comunidade como da imprensa, para estar trazendo a nossa opinião e dando a nossa posição a respeito desse tema que nós estamos falando e decorrendo aqui nessa manhã de terça-feira. Um grande abraço a todos.